gathered in the upper room, all praying in His name. Baptized with the Holy Ghost and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Muito boa noite, meus amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, está começando mais uma programação de fé, com hinos, com orações e com a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E dando início neste culto, nós vamos ter então uma palavra de oração neste momento. Gracioso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, Senhor, nos achamos em Tua santa presença, Pai. Agradecidos pela vida que o Senhor tem nos dado, pela saúde, pela paz, pelas bênçãos e pelas vitórias. Alcançamos, Senhor Deus, de Ti a misericórdia, por causa da Tua benignidade, Senhor. Então nós somos muito agradecidos ao Senhor por termos alcançado a graça do Senhor, porque isso não é de quem quer e nem de quem corre, é de quem o Senhor quer. Então nós agradecemos, pedimos perdão por todos os nossos erros, nossas fraquezas, nossas falhas, e pedimos que o Senhor nos dê inspiração para mais este culto. O Senhor ponha palavras em nossas bocas, não é? Para que possamos então falar somente aquilo que o Senhor quer que falemos, e que nós possamos então adorar ao Senhor dessa forma, e também que o povo do Senhor seja edificado. E é em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho, que nós oramos nesse instante, pedindo e agradecendo, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Muito bem, meus amados, nós estamos com a Bíblia aberta aqui, no livro aos Hebreus, capítulo 4. Hebreus capítulo 4, e nós leremos a partir do versículo 14. Hebreus 4, começando no versículo 14. E depois dos cânticos, então nós teremos a oração da fé, também a leitura bíblica, e depois vamos começar uma nova mensagem, não é? Vamos cantar então para a glória de Deus. Adoremos com a nossa alma, com o nosso coração. Alegrias vem trazendo o eternal e santo amor, lá do alto firmamento, para os crentes do Senhor.
centro transbordar, sentir domínios de ação, nas noites sem luar, metade nunca se encontrou, amor de Deus Jeová, metade nunca se encontrou, na paz que ao salvos dá. Oh, meu precioso Salvador, que gozo é caminhar aqui contigo sem temor, teu rosto contemplar, metade nunca se encontrou, amor de Deus Jeová, metade nunca se encontrou, da paz que aos salvos dá. Graças a Deus. Que Deus aceite a nossa adoração, o nosso louvor e que Ele seja adorado sempre pelos seus filhos, né? Graças a Deus. E agora, meus amados, nós vamos ler então aqui na Escritura anunciada e depois vamos orar. Verso 14 do capítulo 4 de Hebreus. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém. Graças a Deus, não é? Que o Senhor nosso Deus acrescente as suas bênçãos a essa leitura. E agora nós vamos então orar. Oremos todos, não é? Gracioso Deus de bondade, mais uma vez estamos com os nossos olhos fechados e pedindo a Tua misericórdia, Senhor. E nesse instante nós apresentamos ao Senhor aos enfermos, aqueles que estão doentes, acamados, até mesmo em leitos de hospitais, e com Covid-19, ou com doença do coração, doença dos pulmões, doença de câncer, seja o que for que a pessoa esteja sofrendo, nós pedimos ao Senhor a Tua misericórdia, a Tua graça, a Tua compaixão divina, Senhor Deus. Aleluia. E nós pedimos que o Senhor os cure, os liberte e também abençoa, meu Pai, os lares, as famílias, os filhos, os pais, que possa haver paz na família, paz no lar, paz na igreja também, que os irmãos vivam em união. Ó Deus, e nós rogamos estas bênçãos ao Senhor, nós suplicamos humildemente, ó Deus, e para a Tua bendita glória pedimos, no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém, Senhor Deus. Amém. Graças a Deus. Pois bem, meus irmãos, nós lemos aqui as Escrituras e agora nós vamos começar a mensagem intitulada Apocalipse, capítulo 4, terceira parte, Trono da Misericórdia, pregada pelo profeta Irmão Branham em Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos da América, no dia 8 de janeiro de 1961. 8 de janeiro de 1961. Então são 39 anos, né? Com mais 20, 59 anos.
faz que o profeta Irmão Brana pregou esta mensagem lá em Jeffersonville, né? Mas vamos começar aqui então, a partir do parágrafo 1º. Sempre os primeiros parágrafos é uma preleção que às vezes ele faz, né? Mas nós vamos ler tudo, porque sempre também somos abençoados nessas partes. Bom, começa com uma reticência, né? Irmão Leville, ou Neville, o Senhor te abençoe. Bom dia, classe bíblica. E como estão todos se sentindo nesta manhã? Ótimo. Eu espero. Amém. Estamos como que foi uma espécie de curto anúncio que tivemos que dar, que estaríamos aqui nesta manhã, porque eu não tenho o meu itinerário pronto ainda, exatamente de quando eu estaria partindo. E é que agora isto está preparado para os próximos 6 meses. Bem, então, eu pensei que seria melhor que tivéssemos o culto nesta manhã, porque demorará algum tempo antes de alguma vez voltar, até onde eu saiba, talvez neste outono. E estaremos partindo agora, nesta próxima semana, para Belmont, Texas, onde começaremos ali embaixo na próxima semana e teremos uma reunião por cerca de 8 ou 10 dias com a Associação dos Independentes e Diferentes Igrejas. Está realmente sendo patrocinado pelas igrejas do Nome de Jesus, lá embaixo, em Belmont, Texas, onde tivemos uma grande reunião há algum tempo atrás, logo depois que esta foto foi tirada, e eu sei que eles alugaram um vagão ali com... eu creio que foram 27 vagões, ou melhor, um trem com 27 vagões vindo para a reunião em Belmont. Foi ali onde o prefeito da cidade fez uma parada e saíram pelas ruas e todos eles, e tivemos um grande momento em Belmont. E estamos retornando nesta semana que vem. E então estava antecipando para Santo Antônio, mas não restou tempo suficiente na volta. E vamos dali para Phoenix, Los Angeles, até Longbeck. E então voltaremos, o Senhor permitindo, e voltaremos para a costa leste, de volta para Virgínia e Califórnia do Sul. Voltaremos então para Bloomington, Illinois, e dali para a Escola Superior Lene Tech, na última semana de abril. Homens dos negócios cristãos, e então sairei dali para a Colômbia Britânica do Norte, em direção do Alasca, e estaremos ali até junho. E então estamos esperando ter grandes momentos. Orando então, se a investigação sob a qual eu estou, por enquanto, por causa do imposto de renda, em relação à igreja aqui, se estará terminada por volta daquele tempo, e então eu poderei ir para o estrangeiro, então, se for em junho, pois
será perfeito para a África em julho e agosto, na África. Então, com certeza necessito de vossas orações. E estamos esperando pela vinda do Senhor. Todas estas coisas estão, se esta for a vontade do Senhor, vejam, nós não sabemos se poderia, não são exatamente direções, nós apenas nos reunimos, todos os convites, e oramos sobre eles, pedimos ao Senhor para onde deveríamos ir, e então me pareceu bem não deixar tudo isso sobre mim mesmo. Eu deixo que os outros pensem sobre isso, orem sobre isso, e então pareceu que todos nós nos sentimos guiados a ir em direção ao oeste, sul e oeste dessa vez. E então nós tínhamos convites de todos os lados assim, simplesmente começaremos lá embaixo. O primeiro lugar que caiu no meu coração foi ou Belmonte ou Saint Anthony. Então, olhamos para cima e tínhamos convite nos dois lugares e os solicitamos, uma em Belmonte e outra sendo que eles tinham 42 igrejas cooperando com os pentecostais unidos e assim por diante. Pensamos que com um grande auditório seria melhor lhes dar cerca de 10 dias, ao invés de dar 5 e 5 para cada lugar, né? Ao invés de dividir entre os dois lugares. Eu pensei que se você centralizar isso assim, é melhor. Então, há muitas pessoas necessitadas ao redor de Belmonte e através daquela parte petrolífera do Texas ali. E então, estamos esperando ter um grande tempo em Belmonte. E agora, nunca tentamos ir onde há grandes centros e grandes lugares, mas tentamos seguir como o Senhor nos dirige a ir. Não importa quão pequeno ou quão grande, simplesmente do modo que o Senhor estiver guiando. Agora, a qualquer tempo, Ele poderia nos dar uma chamada macedônica e deixaríamos o campo a qualquer hora, seja para o que for que Ele nos chamar a fazer em qualquer parte. E com certeza temos desfrutado deste tempo de companheirismo e ao redor da palavra de Deus com estas boas pessoas. Espero que vocês tenham fé agora e venham para a igreja e obedeçam os ensinamentos da Bíblia através de nosso corajoso irmão aqui, irmão Neville, o qual eu sumamente recomendo como um servo do Senhor Deus, aprofundando mais e mais com Deus, e sou bastante feliz por isso. E a pequena igreja, eu te admoesto, no nome do Senhor Jesus, para que cresçam na graça de Deus, mantenha-te firme, olhando em direção ao Calvário, o tempo todo, tirando todas as raízes de amargura do teu coração e alma, para que Deus possa te usar a qualquer época. Se você alguma vez já sentiu de fazer algo, ou uma revelação, ou algo que veio a você extraordinário,
algo te advertindo ou alguma coisa, tenha cuidado. Satanás é astuto e esperto, o quanto pode ser. Vem, coloque isto com a palavra de Deus e consulte seu pastor. Vem, e você encontra dons e demais coisas se movendo na igreja e a operação desses dons, antes que você o deixe entrar em operação e coisas assim. Primeiro sente isto pressionando em seu coração. Agora, o inimigo é bastante sagaz. Vem, e isto é exatamente que rasga as igrejas em pedaços, cada vez que um verdadeiro dom é operado erroneamente. Vem, é algo que Deus está tentando fazer e foi realizado de forma errada. Isto simplesmente não apenas te ferirá, mas dilacerará toda a igreja. Vem, consulte isto, vá passando isto através da Bíblia, então prove isto e veja se isto é de Deus ou não. Apenas continue testando e provando isto. Veja se está perfeitamente correto, em linha e correto com a palavra. Então, você estará bem. Vem? Desde que a palavra tenha dito que isto estaria aqui, operaria desta certa maneira, fique exatamente com isto. Nunca se afaste, não importa o que os outros façam, quão real isto pareça. Se isto não está refletindo nas Escrituras, ou melhor, refletido nas Escrituras de Gênesis a Apocalipse, deixe isto quieto. Não se arrisque, estamos nos últimos dias, quando Satanás está enganando tanto quanto ele pode. Me perdoem se eu tento tomar lugar de um chefe. Eu não sou nenhum chefe, mas eu sinto com vocês, como Paulo disse lá atrás, em relação à sua congregação. Certa vez, vocês são as gemas da minha coroa. Quando eu atravessar a terra para o outro lado e te encontrar naquela condição glorificada, eu quero que você se coloque ali brilhando como as estrelas na coroa. Vem, e eu quero que você esteja ali. Eu quero estar ali. E eu recordo da minha visão quando vi a presença do Senhor, ou o seu povo naquela terra gloriosa, no além. Eu olhei ao redor e lhes disse, e eles me disseram que ele me julgaria primeiro através do evangelho que eu preguei. Eu disse, exatamente da forma que Paulo o pregou. Então, milhões de pessoas gritaram, estamos descansados nisto. Vem? Agora, eu quero que isto seja assim, e iremos nos encontrar ali algum dia. Aleluia. Então ele teve aquela visão, e ele foi até aquela região dos salvos, e ele viu ali milhões, ele disse, de pessoas, não é? E foi dito a ele que ele seria julgado pelo evangelho que ele tinha pregado no seu ministério aqui na terra. Então, ele disse, eu preguei exatamente o que Paulo pregou. E aquelas milhões de pessoas
disseram: nisto nós estamos descansados, né? Se eles que já estão lá puderam descansar nisso, então nós que estamos aqui podemos também descansar para depois nos tornarmos como eles, né? Quando estivermos do outro lado. Parágrafo 15. E Deus nunca enviou o irmão Neville e nem a mim para sermos chefes de modo algum. Somos apenas vossos irmãos. Vê você? Instrutores no Evangelho. Então, vamos todos trabalhar juntos. E às vezes, se alguma coisa em operação tem que ser chamada, ou digo, algo a respeito daquilo, repreendido, ou algo desta ordem, e a pessoa que tem aquele dom rejeita isso, apenas recordem, recusa isto. Recordem, o dom não estava correto. Ele quer dizer, se a pessoa tem um dom na igreja, e aí ela é chamada ali pela junta administrativa, o pastor e alguns obreiros, não é? Para dialogar com ele a respeito daquilo e para mostrar a ele alguma coisa que possa, porventura, não estar correta com as escrituras, né? E se aquela pessoa rejeita aquilo, então ele disse: rejeite então aquele dom, rejeite isto, apenas recordem, recuse isto, recordem, o dom não estava correto. Porque o dom, a pessoa já pode ter nascido com ele, mas o Espírito Santo que será dado à pessoa é que fará com que aquilo entre em ordem, seja operado em ordem. Agora, se a pessoa rejeitar, recusar receber o conselho do ministério, então ele diz, então tem alguma coisa errada lá naquele dom, porque o Espírito Santo é obediente, é ordeiro, né? Isso que ele está querendo dizer aqui. Em primeiro lugar, isso não foi Deus, isso não foi Deus, ponto. O Espírito de Deus sempre está pronto à correção, dócil e humilde, desejando, vem, se ele se levanta e diz, eu farei de qualquer modo. Você sabe como, às vezes, apenas recordem, espíritos arrogantes não são de Deus. Isso daqui é bom a gente não esquecer, porque quando você ver, você tem um parâmetro para julgar aquilo, não é? Espíritos arrogantes não são de Deus. Isso já é uma base, não é? Vem, então, por que tomar um substituto quando toda a terra está cheia com a glória de Deus? Vê você? O verdadeiro poder de Deus. Por que tomaríamos um substituto? Estamos numa hora adiantada do dia agora. Mas recordem, a Bíblia diz que ele viria como um tão astuto o quanto ele pudesse ser e enganaria o próprio eleito. Isso é o diabo, né, que viria assim, tão astuto que poderia enganar até o próprio eleito. Então é preciso que se preste muita atenção, porque então deve ser uma coisa muito parecida, uma coisa falsa, mas muito parecida com a verdade, para ponto de quase enganar um eleito, né? O próprio eleito, se fosse possível, vem. Agora, às vezes pensamos que somos eleitos, e espero que sejamos, mas vamos apenas permanecer corretamente com a Bíblia. E então, se tudo está correto com as Escrituras, em ordem na Escritura, trazendo glória a Deus e honra a Deus,
e assim por diante, então sabemos que isto é Deus, porque a Bíblia sustenta isto, mas quando a nossa teoria não sustenta isso, não sustenta, ponto e vírgula, isso não fará nenhum bem, isto fracassará. Eu preciso fazer uma pausa aqui, não é? Para nós fazermos um pequeno comentário. Ele está dizendo aqui, quando qualquer coisa acontecer, você meça aquilo com a Bíblia, com a palavra de Deus. Se aquilo não estiver de acordo com a Bíblia, então não se deve aceitar. Mas olha a circunstância. Se todos conseguissem entender a Bíblia, seria muito fácil fazer isto. Né? Mas uma prova que não são todos que compreendem a Bíblia é que nós temos centenas e centenas e centenas de correntes religiosas que creem na Bíblia e diferentes uma da outra. Então é sinal que saber se está na Bíblia não é tão fácil assim não. Né? Porque se fosse tão fácil assim, porque a palavra de Deus é escrita em mistérios. Se fosse tão fácil assim, nós não teríamos esse volume tão grande de correntes denominacionais chamadas cristãs, e uma diferente da outra, e uma pensando que está certa e a outra também pensando, interpretando de maneiras diferentes, porque não é tão fácil assim mesmo de saber, não é? Então é muito sério isso aqui, não é? Qualquer um pode falar, isso não está na Bíblia, mas você tem certeza que não está? Né? E se estiver, não é mesmo? E acontece demais isso. Então, se algo nos atingiu, não importa quão real isso pareça. Se não está certo, não for escriturístico, se livre disso agora mesmo, porque há um verdadeiro esperando ver você. Então, oremos agora, e sempre, e seja o que for que você fizer, ore por mim, porque agora estamos atingindo os campos pela última vez, em minha opinião. Nós vamos agora. E recordem, grandes coisas estão acontecendo e desconhecido no meio do mundo. Jesus veio, viveu, morreu e foi sacrificado, voltou para a glória e milhões nem mesmo nunca souberam nada a respeito daquilo, vem? Não é florido, grande, enorme, ele veio para os seus, vem? Então isso foi sério mesmo. Milhões não ficaram sabendo que o Senhor Jesus Cristo, o Messias, estava no mundo. Nem o profeta diz que somente uma terça parte da nação judaica, que era a própria nação do Senhor Jesus Cristo, soube que ele estava na terra, que o Messias estava na terra, né? Então olha isto aqui. Bem, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não para os de fora. A igreja é a igreja que obtém essa sacudida. Eu costumava pensar diferente até que um dia ele falou comigo e fez voltar a palavra e pensar de como todos aqueles profetas falaram. Quando João veio, disseram, os lugares altos serão aplanados e os lugares baixos serão exaltados. E como o poder de Deus funcionaria e todos os montes saltarão como carneirinhos e as folhas baterão palmas. Bem, aquilo pareceu como se algo realmente fosse acontecer. Bem, e quando veio, o que aconteceu? Um velho sujeito saiu do deserto
provavelmente com a barba toda crescida e um velho pedaço de pele de ovelha enrolado em seu redor. Não havia nenhuma comodidade ali no deserto, e ele esteve ali desde os seus 9 anos de idade, e ele tinha 30. Então saiu e desceu, esmagando, pregando. Então esse era João Batista, não é? Que ele está falando aqui. Mas pensa um pouquinho. Um rapaz de 30 anos é um rapaz bem novo ainda. A gente fala assim porque nós já vivemos mais de 2 tantos desse, né? Então, um moço de 30 anos é um jovem. E ele viveu lá no deserto, desde os 9 anos ele foi para o deserto, ficou lá e certamente seus pais morreram e ele ficou por lá, né? Ele se acostumou lá ao deserto, ao mato. E aí o Senhor deu a mensagem, trouxe a mensagem para ele e mandou que ele fosse para a cidade a batizar um moço com 30 anos, né? Então olha isto, porque você sabe que a pessoa idosa é uma pessoa muito trabalhosa, né? Então eu falo isso com toda a propriedade. Ela é trabalhosa porque ela já viveu bastante, ela já viveu muitas coisas, ela já presenciou muitas coisas e ela começa a não acreditar em mais nada. Agora, quando a graça de Deus é alcançada, alcança a pessoa, quando a pessoa é alcançada pela graça, então ele ainda tem a graça de crer na palavra de Deus. Somente na palavra de Deus. No resto, tudo ele põe em xeque, porque pode estar errado, ainda. Mas parece que está certo, mas mesmo assim ainda pode ser que não esteja. Mas a palavra de Deus, não. Quando a pessoa tem a graça de crer na palavra de Deus, aí ele está seguro, não é? E ele descansa, mesmo que, como foi dito um pouquinho antes, seja difícil de analisar a palavra, porque se isso fosse fácil, nós não teríamos tantas divisões, tantas correntes. Um pensa de um jeito, outro pensa do outro, não é? Mesmo que seja assim, mas ele tem a confiança, se ele tem a graça de Deus, ele tem a confiança que ele fará certo por causa da ajuda do Todo-Poderoso, por causa da revelação do Todo-Poderoso, não é? Isso é bom a gente balancear isso assim de uma maneira sábia até. Bom, ele veio pregando arrependimento de pé na lama até os seus joelhos, provavelmente nas margens do Jordão, e foi ali quando os lugares altos foram aplainados e os baixos foram elevados. Veem? E você tem que ter compreensão espiritual. Recordem, Deus nunca o fez e nunca o fará dessa terra habitar em glória. Ele é contra isso, ele nunca, as grandes mensagens nunca serão grandes assim, e assim, e assim. Isso não é feito desta forma. Seus servos não trabalham desta maneira. Seu brilho e glória são de cima. Ele está querendo dizer aqui que quando Deus começa a fazer uma obra na terra, é uma obra muito grande, não maior do que a do Senhor Jesus Cristo, né? Mas veja só, obras que Deus usa, João Batista e outros profetas e tudo, São Paulo, mas não, as multidões, as massas por completo não aderem àquilo. Pelo contrário, cria-se uma confusão, uma contenda, dissensões, reparte o povo, um pouco acredita, um pouco não acredita, né? Então é isso. Vamos aqui continuar do 23 em diante. Ontem, ou 2 dias atrás, indo para Kentucky, subindo para Kentucky, com meu bom amigo, irmão Banks Wood, ali havia uma mulher policial de pé. E ele disse: rapaz,
é melhor a gente diminuir. Disse, ela é durona, a mulher, né? Mulher policial. Então ele diz, é melhor diminuir a velocidade porque ela é durona. E eu disse, sim, é isso mesmo. Eu disse, quando uma nação chega a um ponto onde milhões estão empregados e eles têm que tomar mulheres, eu estou lendo do jeito que está aqui, empregados, né? Você pensaria que seria desempregado, mas aqui está empregado, nós vamos seguir assim, né? Milhões estão empregados e eles têm que tomar mulheres e fazerem delas policiais e colocá-las ali fora e motorista de táxi e coisas assim. É uma das grandes manchas em nossa nação. Ela tem a ver com os negócios ali fora, como tanto quanto, deixa eu repetir isto aqui, né? Ela tem a ver com os negócios ali fora, não é fora do país, é dentro do país mesmo, mas fora do seu convívio ali, da sua casa, né? Ali fora, como tanto quanto um coelho tem que entrar numa panela de banha, vê? É apenas simplesmente não é o lugar dela. E eu disse, aquilo costumava me incomodar muito, mas agora eu começo a me lembrar, ora, não é de se admirar, este não é o nosso reino. Nós não somos deste reino, deste mundo. Por que as mulheres, nossas mulheres, usam seus cabelos curtos e maquilagens e rock and roll e todas estas coisas? Por que as pessoas vão às igrejas regularmente e coisas e pensam que está tudo bem? Por quê? Elas são americanas. Elas são americanas em espírito americano. Nós não somos americanos, somos cristãos. Então ele está dizendo aqui em termos gerais, nós não somos deste mundo, desta civilização, né? Nós somos cristãos. Agora, existem aqueles que são daqui mesmo, né? Por isso que ele está dizendo, elas são americanas de nacionalidade e também por espírito, né? Somos cristãos vivendo, nosso espírito é de outro reino. Se nosso espírito fosse desse reino, então adoraríamos como estas coisas. Então adoraríamos todas estas músicas vulgares, adoraríamos todo este rock and roll, onde está teu coração, ali está o teu tesouro. Amém? Isso é muito prático, não é? Aonde o teu tesouro está escondido, o seu coração está lá. Né? Isso é sério. Muito sério mesmo. E falando em termo literal mesmo. Onde estiver a fortuna sua guardada, o cuidado seu está lá. Né? Onde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. E nossos tesouros são de cima. Então estamos indo para um reino. Este não é nosso lar. Estamos apenas peregrinando aqui, tentando tirar outros cidadãos das trevas e ir a uma cidade, talvez fazer uma campanha na cidade inteira, apenas labutar por uma semana ou 10 dias por uma alma preciosa ali fora. Apenas uma assentada ali. Você pode dizer,
a reunião foi um grande sucesso. 5.000 vieram ao altar. Talvez nenhum deles foi salvo. Isso é triste, né? Pensar nisso. Tirar uma conclusão assim. 5.000 vieram ao altar, levantaram suas mãos, aceitando o evangelho, né? Aí diz, mas talvez nenhum foi salvo. Nenhum deles, vem. E pode ser que você pode pensar ali apenas 2 pessoas vieram ao altar, mas uma delas pode ser uma joia. Estamos apenas jogando a rede nos riachos. Deus escolhe o peixe. Ele sabe o que é peixe e o que não é. Então, o trabalho do missionário, o trabalho do professor, do pastor, não é? É pregar, é jogar a rede. Nós estamos aqui nesse serviço aqui, virtual, jogando a rede também, não é? Pode ser que milhares ouçam, mas de repente um é salvo, um aceita. E se isto acontecer, nós já ganhamos o suficiente para comprarmos 10.000 mundos. Se isto acontecer, se um só for salvo, porque uma alma vale mais do que 10.000 mundos. Então, vejam, estamos apenas pregando. E recordem, você está fazendo a mesma coisa neste tabernáculo. Mas sempre recordem isto: minha ovelha conhece minha voz, e a voz de Deus é a sua palavra. Amém? Então, quer dizer, essa é a verdade. Você semeia, joga a semente, fala a palavra, aqui, ali, em rádios, em televisões, em canais, né, online e tudo. Mas as ovelhas de Deus são as únicas que ouvirão essa palavra. Ouvirão com a voz da alma, com o ouvido da alma, não é? Eu estava pensando outro dia como estas pessoas dizem que nunca foi uma certa denominação de igrejas dizendo a cura divina não era correta, nunca foi dada a ninguém, ou dado a ninguém um dom de cura divina, e a não ser a São Paulo ou aos apóstolos, os 12 no cenáculo, lhes foi dado o dom da cura divina e aquilo foi tudo, aquilo determinou isto. Mas veja você, através deste maravilhoso gráfico que o irmão Willie fixou aqui, tão maravilhosamente para nós, aquela pequena linha tem ido por todo o caminho através das igrejas. Eu gostaria de saber o que aquela mesma denominação diz a respeito da história da igreja, a respeito de Irineu, a respeito de São Martim e todos aqueles mártires através da era por centenas de anos após a morte dos apóstolos. Falaram em línguas e curaram os enfermos e ressuscitaram os mortos e realizaram milagres. Toda a igreja gostaria de saber sobre eles, se isto foi apenas para os apóstolos? Com certeza que sim, não é? Veem, quão estreito isso é, eles não têm entendimento espiritual. Isso é tudo. Veja, cego, morto no pecado e transgressão. Pecado significa incredulidade. Qualquer coisa na incredulidade é pecado. Se um sujeito tem um título desse tamanho de DD, são doutorados, né? 2, PhD, 2, L, PhD, LLD,
e diz que não existe tal coisa como cura divina ou batismo com o Espírito Santo, o homem está morto em pecado. Ele pode ser capaz de explicar todos os tipos de mistérios na Bíblia, mas sua própria vida, seu testemunho, prova que ele está morto. Ele está morto no pecado e transgressão, porque ele é um pecador. Pecado é incredulidade. Qualquer um deve... pecado não é cometer adultério, fumar cigarros, dançar e se comportar dessa forma. Aquilo não é pecado. Essas coisas que ele falou aqui, né? Você diz, irmão Brana, né? Adulterar, fumar cigarro e fazer outras coisas, né? Isso não é pecado, né? Então ele diz, aquilo não é pecado. Aquilo, estes são os atributos do pecado. Em outras palavras, são os frutos do pecado. Foi o que o pecado gerou, não é? Estes são os atributos da incredulidade, mas um crente, não importa se um homem não bebe, não fuma, não faz estas coisas, nunca diz um palavrão e que guarda todos os 10 mandamentos, ele pode continuar sendo um pecador. Olha isso. Deu para entender, irmão? Né? Ou irmã? Se a pessoa mente, fala palavrões, adultera, tem vícios e tudo, esses são atributos do pecado, não é? Só que já dá para saber que ele é um pecador porque você está vendo os atributos. Mas pode ser que ele não faça nada disso, ele não fale palavrões, ele não tenha vícios, ele não adultera, ele não é idólatra, não faz nada disso, é super sincero, não é? E mesmo assim, ele pode continuar sendo um pecador. Aí você fala, mas sem os atributos? Sem os atributos, porque o atributo é uma coisa à parte. Pode ter e pode não ter, né? E ele pode continuar sendo um pecador por não crer na palavra. Mas vamos aqui, né? Um pecador perverso, veem, simplesmente tão ordinário o quanto ele possa ser. Se ele nega qualquer coisa do poder de Deus, ele é um pecador. A palavra pecado é incredulidade. Então o problema é esse, se ele negar a palavra, ele é incrédulo. Então, mesmo que ele não tenha os vícios, os costumes, os hábitos, né? Mas ele é incrédulo porque ele não crê na palavra. Então ele é um pecador. Agora, você apenas encontra, veja, se isso é correto ou não. Um incrédulo, na palavra de Deus, ele é um pecador. Não pode entrar no reino do céu. Agora, então eu pensei, nesta manhã, tomando isto sobre mim mesmo, através da vontade do Senhor, através do mandamento do Espírito Santo, descer até o tabernáculo novamente, talvez segurar todos vocês 2 ou 3 horas, mas eu gostaria de terminar o capítulo 4 do livro de Apocalipse, antes de eu ir. E agora, eu espero que isso não seja cansativo para vocês. Eu espero que isso seja glória para vocês. Eu espero que isso seja algo que fará bem e lhes ajudará nos dias vindouros. E agora, talvez, eu disse ao Billy para descer aqui nesta manhã e distribuir os cartões de oração se houvesse algum estranho em nosso meio, porque estaremos partindo e eu não sei quando voltaremos, somente Deus sabe disso. E eu queria
Pensei que talvez na última reunião, e quando ele me telefonou, então, por volta de mais ou menos 9 horas, e disse: papai, tem algumas pessoas ali para receber oração. Eu lhes perguntei, mas disse, são pessoas que vêm à igreja o tempo todo. Então, o irmão Brana disse ao Billy Paul que distribuísse os cartões de oração se tivesse pessoas estranhas ali, que não fossem congregadas no tabernáculo, não é? Aí ele foi e existiam algumas pessoas apenas, mas eram todas pessoas que congregavam mesmo na igreja, não é? Eu disse, então, não distribua os cartões de oração, vem. Então, nós estamos entendendo que a distribuição dos cartões de oração, para que então a cura divina fosse efetuada, as revelações, era a forma de evangelismo que o profeta usava, não é? Então, não distribua os cartões de oração, vem. Eu disse, porque são pessoas, se tivermos oração pelos enfermos nesta manhã, nós chamaremos as pessoas e oraremos por elas. Mas eu disse, se são pessoas que conhecemos, que frequentam o tabernáculo, não, eu quero pessoas estranhas. E ele disse, então, ele veio dali há alguns minutos atrás, quando ele encontrou comigo ali fora, disse, bem, eu distribuí alguns cartões de oração. Disse, só uns poucos ali dentro. Eu distribuí os cartões de oração. Disse, você pode fazer o que quiser. Eu disse, bem, veremos como a mensagem seguirá. Veremos onde estamos e então iremos. Ele disse, bem, muitas pessoas queriam os cartões de oração, claro. E disse, eram pessoas que são da igreja, vem. Bem, sabemos que Deus é Deus e que apenas as coisas que Ele faz, ora, o telefone toca o tempo todo de pessoas diferentes, coisas e coisinhas, algumas vezes, e de como Deus responde às orações. Eu gostaria de saber se aquela pequena senhora ou seu esposo lá de New Albany, pois eles trouxeram aquele pequeno bebê sufocado outra noite com pneumonia na minha casa por volta das 12, uma hora. Ali, tudo bem. Como está o bebê? Um homem na congregação responde, bem, editor, ótimo, bom, tudo bem. Deixe-me apenas lhe mostrar. Veja, é algo que você não saberia, que não prossegue quando o Espírito Santo fala. Fred Sotman, nosso precioso irmão Fred, e eu o ouvi dizer amém há algum tempo atrás, mas eu não consegui localizá-lo. Onde ele está? Ele está aqui, bem aqui, irmão Fred Sotman. É para mostrar quão simples é. Ele tinha alguns amigos que estavam vindo, que era o irmão Wilk Evans, eu presumo, eu não sei. Eles tinham um trailer ali, eles trancaram a porta e Fred perdeu as chaves. E estavam procurando por todas as partes e não conseguiram encontrá-las em lugar algum. E o irmão Wake, né? Estava vindo, então o dia que era para ele vir estava se aproximando e coisas. Eles não podiam encontrar as chaves em lugar algum. Então ele apenas me telefonou em casa, disse, irmão Brana, onde estão as chaves?
onde as encontraremos? Olha isto, né? Onde as encontraremos? Agora, isso pode deixar perplexo, ou perplexos, né? Alguns de vocês. Um homem fazer uma pergunta como esta, mas espere só um momento, recordem dos filhos de Jessé, procurando pelas mulas, então, se tivesse um presente em minha mão, as mulas que se perderam eram dos pais de Saul, né? Às vezes o profeta troca os nomes, né? E Jessé era o pai de Davi, né? Então as mulas que se perderam eram dos pais de Saul. Então, se eu tivesse um presente em minha mão, eu o levantaria e mostraria. Perguntaria, o daria ao profeta e talvez ele nos diria onde estão aquelas mulas. Recordam disso? Então, ele estava andando na rua, eles encontraram o profeta. Ele disse, vocês estão procurando por aquelas mulas. O profeta que encontraram na rua, Saul e alguém mais, né? Encontrou na rua um profeta e o profeta disse, vocês estão procurando por aquelas mulas. Disse, volte deste ponto para casa, disse, elas já retornaram. Não é isso correto? Sim, isso já é bíblico, está na Bíblia, né? É bíblico. Eu orei, Fred foi até lá e apanhou as chaves. Você vê isto? Vê? Irmão Ed Dalton. Onde está você? Onde está Ed Dalton? Eu sei que ele está aqui, em algum lugar. Ou eu o vi há pouco tempo atrás. Ali está ele. Ele me ouviu através do sistema de comunicação e através dos alto-falantes. Outra noite houve um telefonema e o irmão Ed estava com um problema sério. Eu queria ajudá-lo. Não disse, eu apenas quero que você peça a Deus. Eu pedi ao Senhor para ajudá-lo. E no dia seguinte, sua esposa telefonou, alguém veio para socorrer, correto. É isso certo, irmão Ed? Veja, ele é simplesmente Deus. Isso é tudo o que ele é. Simplesmente Deus. Veja, ele é somente, ele está constantemente, o tempo todo, de um lugar ao outro, e de outro para outro, não importa qual seja o problema, ele é Deus. Nós não saímos por aí jactanciando a respeito dessas coisas, não estamos supostos a fazê-lo. Apenas não deixe que a mão direita ou a mão esquerda saiba o que a mão direita está fazendo. Nós falamos isso entre nós mesmos, mas nós não buzinamos isso em outros lugares. Por quê? Isso é orgulho próprio, como se Deus só pudesse fazer isso por uma pessoa. Ele faria isso por qualquer um que cresce nele. Isto é crença, fé. Seja no que for que você quiser fazer, seja quais forem os seus pensamentos, leve-os a Deus. Ele pronuncia tudo. Não é isso correto? Então, ele responde à oração. Ele é um Deus, é um Pai que responde à oração. Agora, portanto, eu pensei, concluindo essas últimas reuniões e assim por diante, como estávamos fazendo,
nós teríamos talvez algum discernimento na última reunião, se o Senhor permitir. E talvez durante o tempo da reunião nós apenas não sabemos o que ele fará. Eu gosto disso dessa maneira. Não estabeleça nenhuma determinada coisa, apenas deixe-o fazer da forma que ele o quiser. Agora, pegue o capítulo 4 do livro de Apocalipse, não confundam os irmãos, né? Nós lemos no capítulo 4 de Hebreus, mas agora aqui ele vai fazer a leitura para o sermão, né? Agora, pegue o capítulo 4 no livro de Apocalipse e parem o relógio. Um homem diz, irmão Bill, editor, sim, posso falar? Sim, irmão. O irmão testifica, espaço vazio na fita, editor. Certamente eu creio nisso, absolutamente eu creio nisso. Então, eu penso que o irmão cortou a fita para deixar o sermão só para o profeta, a fita só para gravar o profeta, não é? Ele está dizendo, eu creio nisso. Aqui o irmão Elk Evans, eu acho que ele está sentado bem ali atrás. Deixe-me, enquanto estamos abrindo em Apocalipse 4, aqui, há não muito tempo atrás, todos vocês ouviram e leram nos jornais a respeito desta quadrilha em Louisville, que roubava estes carros, os levava para Kentucky, em algum lugar, rapidamente, e em Kentucky você não precisa nem mesmo ter um documento, posse, eles te fazem em Kentucky. Quer dizer, era fácil para falsificar documento lá, isso que ele está dizendo, né? Eles te fazem em Kentucky. Então você apenas... A única coisa que você tem que fazer é tirá-lo e vendê-lo. Então eles pegam estes carros e os levam e os pintam novamente e trazem aqueles carros e os vendem, e tudo que você tem que ter é o número do seu chassi. E eles fazem um documento para você. Então, eles apenas tiram o carro da rua e desaparecem rapidamente e correm até alguma oficina em algum lugar e apenas mudam completamente toda a coisa, vem, e pintam novamente e tudo mais. Levam para fora e o vendem. Existe um projeto fraudulento disso, e especialmente em todos os Estados Unidos, e maior parte disso está em Kentucky. Eu li um artigo em um jornal, aqui há não muito tempo atrás, a respeito disto. Bem, a grande coração bondoso e precioso irmão Evans e sua família dirigem todo o caminho de Macon, Geórgia, até aqui todo domingo para ouvir o Evangelho. E ó, quão leal e que bons amigos estão. Então, ele vai até o restaurante Miller, onde... não estou fazendo propaganda do Miller, mas com certeza acho que eles têm a melhor comida de Kentucky. Louisville, Kentucky. De qualquer modo, contanto que agora não estou referindo às suas casas particulares, onde já comi. Agora quero dizer, você sabe, fora disso, eu como ali também. Eu posso alimentar minha família ali e fica mais barato do que se eu os alimentasse em casa. Isto é certo. Então, eu cheguei ali e entrei, o irmão Evans entrou e pediu algo para ele comer e estacionou seu carro ali fora. Quando ele saiu,
todas as suas roupas e da família e de todos eles, ele não tinha carro nem nada, tudo tinha sumido. Bem, pobre sujeito, irmão Evans, é um homem como todos nós. Ele tem um pequeno negócio ali embaixo e ele trabalha em carros e compra batidos e os conserta. Ele é um homem pobre e ele gasta seu dinheiro vindo até aqui em cima porque ele crê nisso. Neste tipo de evangelho. Eu oro para que Deus lhe envie um mensageiro aqui embaixo para ajudá-los naquela região. Agora, o irmão Evans subiu, então, ele não sabia o que fazer, ele notificou a polícia e eles não puderam encontrá-lo. Então, ele foi até em casa, ele e o irmão Fred e outros, nós nos assentamos no quarto, né? E conversamos a respeito disso. Eu disse, agora, esta é a maneira que faríamos. Nos assentamos no quarto, descobrimos o que acontece, então vamos a Deus. Então pedimos ao Senhor para fazer com que o homem que tinha o carro voltasse, o tornasse e o enviasse de volta onde quer que ele estivesse. Geralmente, eles os levam ao redor de Boliche Green ou em algum lugar, os tiram diretamente do ponto quente. Aqui, vê você. Então, eles preparam e o pintam de novo. Era um carro muito bom, eu acho que era uma perua. Está isso correto, irmão Evans? Era uma perua. Ele está contando aqui a história do carro que foi roubado, não é? E você vai ver que certamente nós vamos ter uma grande surpresa boa junto com o irmão Evans, porque nós nos transportamos para aquele dia, né, desse culto aqui. Vamos parar no 57, né, 56, e vamos continuar no 57, né? Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos ao Senhor nesse instante, no nome de Jesus Cristo, ó Deus, porque o Senhor concedeu para nós esse privilégio de estarmos no culto, adorando, louvando o Senhor, e agora nós pedimos que o Senhor fique com os teus filhos, guardando de todos os males e abençoa cada um com a tua palavra nesta hora que foi pregada. No nome santo do Senhor Jesus Cristo nós pedimos. Amém. Então fiquem todos com Deus, relembrando que agora nossos cultos, a partir de hoje, são terça, sexta e domingo, não é? São 3 cultos agora por semana, virtuais. Terça, sexta, domingo, e o link vai no ar no mesmo horário, 18 horas e 45 minutos. E você não se esqueça de clicar no gostei e também inscreva-se para que nós possamos ter um impulsionamento maior dos nossos vídeos, né? Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. E permitindo o Senhor, então nós estaremos no próximo culto. Amém.